como que era empreender tendo bebês em casa, no plural? A licença maternidade, principalmente no empreendedorismo, ela praticamente não existe. Logo quando eu fui promovida, eu engravidei. E veio aquele primeiro baque, né? Então, a mulher, ela não tem esse time de, ou eu vou trabalhar ou eu vou ser mãe. Aí eu costumo falar que é uma montanha-russa, né? Porque de fora parece tudo lindo, tudo maravilhoso, mas por dentro tá tudo bagunçado. Eu falo assim, a maternidade, ela é linda. Nossa, são os meus filhos, os grandes amores da minha vida. Mas a mulher, ela não é só esse papel de mãe. Ela precisa das outras skins, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Growcast, o podcast da Grow Up. É com muita alegria e satisfação que nós iniciamos o mais novo projeto que nós temos dentro da nossa consultoria. E esse primeiro episódio é o episódio número 1, não poderia deixar de ser com pessoas extremamente especiais. Hoje a gente vai estar falando sobre maternidade e carreira, que é um assunto extremamente desafiador, porque ser pai é complexo, mas ser mãe é muito mais. E hoje, a mamãe da Aurora está aqui, a Duda, que é minha esposa, minha sócia, minha parceira de vida. Então, eu não poderia ter outra pessoa no episódio número 1 falando de um assunto tão especial que não fosse ela. E também a Adriana, que é diretora de operações da Henry Store. Uma grande parceira que eu tenho na minha vida de trabalho, vida profissional e também na vida pessoal, também considero uma amiga. É um prazer ter aqui ela que é a mamãe do Benício e do Henrico, mamãe de gêmeos, pessoal. O desafio para a Adri foi dobrado desde o começo. Se é difícil só com a Aurora, eu imagino que a Adri passou lá no começo da maternidade até hoje os desafios da maternidade. Então, é um prazer ter vocês aqui, é um prazer começar essa história com pessoas tão especiais quanto vocês. Obrigado por terem aceitado o convite. Eu que agradeço, Gui. É uma honra estar aqui no primeiro episódio da Growcast. E eu tenho certeza que vai ser sucesso. E a gente tem muito, né, Duda, para dividir aí e compartilhar com outras mães. Com certeza, Adri. É um prazer imenso para mim estar aqui, poder desfrutar, né, desse momento tão especial de mais um projeto que é o Growcast. E ao lado de pessoas tão incríveis como vocês, vai ser um sucesso. Com certeza vai. E antes da gente começar, nós temos uma parceira dentro da Grow Up, que já é uma parceira de longa data nossa, e que também é uma parceira aqui do Growcast, que é a T-Flow. Para quem ainda não conhece, se tem alguém que ainda não conhece a T-Flow é uma marca de moda masculina, a marca dos artistas, a marca das estrelas. E a T-Flow, pessoal, vocês estão vendo um QR Code aqui na tela. Para quem chamar nesse QR Code usando o cupom GROW15, vai ter 15% off na compra da T-Flow lá do Shopping Iguatemi aqui de São José do Rio Preto. E ó, eles enviam para todo o Brasil. Então, de qualquer lugar do Brasil que você estiver assistindo, chama aqui nesse QR Code, fala com o pessoal da T-Flow do Iguatemi, cupom GROW15 que você vai ter 15% off. E as convidadas, claro, vão ter presente da T-Flow. Olha, Aí até que sim. enfim. Então, presente mais que especial para vocês aqui. Muito obrigada. Arrasou. Olha, que tudo. Muito E bom. Obrigada. E o legal, pessoal, que para você que está assistindo, que tem vontade de ter o próprio negócio, a T-Flow é uma franqueadora, ou seja, você pode ser um franqueado da T-Flow. Se você tiver interesse, nesse QR Code, você fala, quero falar com o pessoal de comercial de franquias, que eles vão encaminhar vocês lá para o pessoal da franqueadora, para vocês saberem mais informação de como ser um franqueado do Grupo T-Flow. Vale muito a pena, é um ótimo modelo de negócio, tá bom? Hoje, inclusive, estou vestindo o T-Flow. Essa camisa canelada aqui é um dos últimos lançamentos da marca. Então, é um prazer. A T-Flow vai estar vestindo eu em todos os episódios nos próximos meses. Espero que seja por muito tempo, viu, Luan? Um abraço. Obrigado pela parceria de sempre, meu irmão. E vamos começar? Vamos falar sobre maternidade, vamos falar sobre carreira. E eu queria começar perguntando para você, Dri, o momento que os meninos estavam chegando, como que foi sendo a decisão? Em que momento profissional ali você estava, né? Eu conheço muito da sua história, então você trabalhou muitos anos em empresas grandes e estava no momento de ter o próprio negócio e os meninos estavam chegando, gravidez de risco. Como que foi esse processo? Como que foi esse momento da licença, a partir do momento que eles nasceram? Como que foi para você? Primeiro que assim, Gui, eu fui pro hospital, eu tava trabalhando. Não para, né? Não para. A médica tinha falado, ó, precisa de repouso. Aí eu levei um banquinho pra empresa e fiquei lá sentada, esperando. Eu falei,
tô repousando e trabalhando. Então, quem me levou para o hospital foi minha sócia. Não foi nem meu marido, olha só. Matheus, hein? Então, assim, eu falo que a licença maternidade, principalmente no empreendedorismo, ela praticamente não existe. Então, a mulher, ela não tem esse time de, ou eu vou trabalhar ou eu vou ser mãe. Eu acho que a gente vai aprendendo a conciliar as coisas. Mas a mulher, ela vem com essa carga já, né? A mulher que hoje está no mercado de trabalho, ela precisa se desdobrar, dar conta de todas as tarefas. E aí, o que aconteceu? Os meninos, eles nasceram muito prematuros. Eles nasceram de 30 semanas, Henrico com 960 gramas e Benício com 1,360 kg. Então, assim, uma gravidez de alto risco pela gemelaridade, mas também porque a placenta do Henrique era insuficiente. Pessoal, no Instagram da Dri tem o vídeo que ela conta toda essa história. É um vídeo lindo, preparem, tenha um lencinho do lado, porque eu chorei, a Duda chorou quando a gente assistiu. É um vídeo muito emocionante mesmo, vale muito a pena. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Dri, o Instagram da Duda, mas vale a pena vocês conhecerem a história ali do Benício e do Henrico. Ela não consegue entrar em detalhes hoje, mas vale a pena vocês conhecerem os detalhes depois, viu? É muito bonito. Então, aí eu tive um processo aí de UTI longo, só que ao mesmo tempo eu tinha uma empresa. Então, eu tinha uma empresa em construção. Era uma empresa recém-inaugurada e a minha sócia segurando toda a barra. Então, para mim, foi uma dificuldade muito grande. Porque, imagina, a empresa, ela demorou pelo menos uns 5 anos para chegar num ponto de equilíbrio. A gente estava no primeiro ano, com uma gravidez de risco, bebês na UTI, e tudo acontecendo. Então, o nosso emocional, não só meu, como da minha sócia naquele momento, ficou muito desestruturado. A gente mal conseguia lidar com as coisas. E eu ficava pensando na empresa e pensando no hospital. Aí eu até compartilhei um pouquinho com o Guilherme desses dias, que quando eu fui ter alta do hospital, porque a mulher, ela sai antes dos bebês, né? Porque os meninos precisaram ficar lá. Eu saí emitindo uma nota fiscal para um cliente. E quando você saiu do hospital nesse dia, você teve. O que você compartilhou comigo foi: pela primeira vez eu estava ficando sem estar com meus filhos, e ele ainda estava correndo riscos, né? Porque foi uma gravidez de muito risco, ele passou por várias dificuldades. E você não teve tempo para nada. Quando você fala que não teve tempo de assimilar, é assim: você não teve nem de poder chorar que você estava indo para tua casa, você já tinha que trabalhar. Eu já saí dali, aí minha sócia não sabia fazer emissão de nota fiscal, eu no notebook, no carro, tendo alta hospitalar, deixando os meus filhos na UTI. Então, assim, emitindo a nota chorando, mas emitindo a nota, fazendo o que tinha que ser feito. Então, eu aprendi a ser muito forte durante o processo. Odri, e assim, a gente... Nessa perspectiva que a gente está olhando do que você teve que abrir mão nesse momento como mãe para dar suporte na empresa. E o que você teve que abrir mão da empresa também para o momento que você precisou estar focado ali no hospital com os meninos? Foram quantos dias que você ficou de quando eles nasceram até você ter a alta? É que assim, eu tive alta, mas eu não voltei já de imediato para a empresa porque eu precisava ficar voltando no hospital todos os dias. Como eles estavam internados na UTI, eu ia lá todos os dias. Então, demorou 2 meses. Para falar assim, esse período... porque eu ia para o hospital todos os dias, o Henrique ficou 47 dias na UTI. Então, ida e de volta, fora todo o processo, né? Então, a minha sócia segurou a bronca. A gente, na época, tinha funcionário, mas, mesmo assim, eu estava dividida. Eu estava lá dando mamar e conversando com ela para saber como que estavam as contas, o que tinha para fazer, se elas estavam conseguindo. E foi bem depois do pico de Páscoa, que para o nosso ramo na época era um momento muito importante, entendeu? Acho que até por isso que antecipou tanto, porque eu trabalhei tanto. Você tinha a empresa de brownie, né, Dri? Isso, era uma browneria. E aí, acho que eu me desgastei tanto nesse processo, sabe, Gui? De, nossa, tem que conciliar uma coisa, tem que fazer outra. O ramo de alimentação é um ramo muito difícil e exige muito do físico. Então, foi onde eu falei assim, olha, acho melhor a gente sentou junto, vamos vender a empresa? A gente já tinha filial fora daqui, tinha 2 filiais, uma em Campo Belo e uma em Alphaville. Falei, vamos vender, vamos encerrar por aqui, para a gente conseguir recomeçar a vida. Então, a gente optou por vender a empresa. Não fazia mais sentido para nós, entendeu? Mas foi um desafio tremendo. Para ela também, para a Bárbara. A Bárbara foi incrível, mas foi um desafio. E a Dri, ela teve uma gravidez de muito risco, de alto risco, e estava empreendendo quando os filhos nasceram. Já você, né, Duda, você... Pessoal, se eu der uma enroscada é porque eu chamo ela de amor. E aqui eu vou tentar chamar ela de Duda. Então vai ser Duda, vai ser amor, vai misturando, tá? Porque ela é o amor da minha vida. Você teve uma gravidez
a gente pode dizer tranquila, né? A nossa gestação foi um pouquinho mais difícil para você do que para mim, mas foi uma gravidez de 40 semanas. Os sustinhos que a gente teve, das vezes que a gente foi no hospital, era mais precaução nossa do que qualquer coisa. E você ainda não trabalhava na nossa empresa, que era a Grow, que é a Grow. Você trabalhava na sua profissão, conta um pouquinho de como que foi. Não quero dar spoiler, mas você pensava em voltar para onde você estava e depois você mudou de ideia. Conta como é que foi esse processo. Então, eu sou enfermeira, né? Então, eu trabalhava num hospital desde quando eu me formei. Eu fui direto trabalhar e eu fui crescendo ali dentro do hospital. Eu estava no auge da minha carreira, onde eu tinha sido promovida ali. E logo quando eu fui promovida, eu engravidei. E veio aquele primeiro baque, né? Acabei de ser promovida. Foi coisa de uma semana, não foi? Que você Foi um mês. Você foi efetivada? Foi coisas de um mês. Eu fui efetivada, passou uma semana eu descobri que eu tava grávida. Porque tem um período de experiência no novo cargo, né? Mas foi esse susto no começo, né? E eu tava em toda uma fase de adaptação nesse novo setor. Mas eu gosto muito, né, da profissão. Eu amo a enfermagem, eu amo ser enfermeira. E durante a gestação, passou, sim, pela minha cabeça, assim... Eu vou continuar no hospital? Eu não vou continuar no hospital? Como que vai ser minha vida após a maternidade? Porque, falando assim, como mãe de primeira viagem, é tudo muito novo. Sim. É muitos medos, é muitos receios. A gente tem dúvida de tudo, não sabe como vai ser o dia de amanhã. Mas, até então, eu pensaria que eu voltaria a trabalhar. Que essa seria a minha vida. Eu sairia de licença e voltaria. Então, eu trabalhei ali até minhas 39 semanas e 3 dias, eu acho. Foi uma gravidez muito tranquila, graças a Deus. Não teve muitas intercorrências, acredito que nenhuma. Como o Guilherme falou, foi coisas mais por precaução nossa. E tive a Aurora, nasceu super saudável. E foi um momento, assim, que aí eu e o Guilherme, a gente conversava muito. E aí, como que vai ser daqui? Porque quando você trabalha numa empresa CLT, o período é de 4 meses de licença maternidade. Uhum. E aí, pensa, para uma mãe de primeira viagem, deixar uma criança com 4 meses, que é totalmente dependente... você também é dependente da criança, tem esse apego emocional, né? E a gente não tem rede de apoio aqui em Rio Preto. Nossa família é de fora daqui. Tem todo esse contexto de ser só nós dois. Então, não tem para onde a gente recorrer. Vou deixar com uma avó, com uma tia, enfim. E começou essa questão, né? Vou voltar, não vou voltar? Vou levar para uma escola, não vou? Então, ficou essa dúvida. E eu sempre fui e sou uma pessoa indecisa. Então, eu sempre falava assim, deixa eu pensar nisso a hora que for para mim ter que pensar mesmo. Então, o máximo que eu poderia postergar a decisão, eu ia deixando. Só que com aquela ansiedade de, tipo assim, eu tenho que tomar uma decisão. E é aquilo, é escolher entre um papel... de você continuar sendo uma mulher que está no mercado de trabalho, que está dando conta de tudo, e se voltar para uma maternidade. Porque até então, a gente não sabia se eu ia só ficar no papel maternidade, se eu ia assumir o cargo que eu tô hoje na Grow, se eu ia empreender em alguma outra coisa. Então, não tinha esse pensamento. Quando foi chegando próximo, né, ao retorno da licença maternidade... eu pensei muito, então eu comecei a me questionar. Essa é a vida que eu quero levar? Eu quero continuar trabalhando ali o dia inteiro fora, tendo só o período da noite ali com a minha filha, que é a realidade de muitas pessoas, tá? Ou eu posso usufruir do que a vida está me oferecendo nesse momento, de eu poder abrir mão do meu trabalho, né, e testar algo novo. Porque naquele momento, né, amor, a gente fez contas e a consultoria estava indo muito bem. Então, mesmo o salário no hospital sendo um ótimo salário, a gente, se você quisesse, a decisão ficou para você, né? Isso. Se você falasse, eu
prefiro abrir mão nesse momento da minha profissão ali, porque não é abrir mão de trabalhar, você nunca deixou de trabalhar, mas Sim. abrir mão da minha profissão, da promoção que eu tive, daria pra gente ficar naquele momento sem essa renda que a gente tinha dentro de casa, né? Que era muito importante, mas que a gente fez os cálculos e dava. Então, ficou uma situação ali que ficou pra você decidir sem ter esse peso, esse dinheiro vai fazer falta em cima da nossa mesa, dentro da nossa geladeira. Uhum, exatamente isso. E aí foi onde eu coloquei na balança. Qual que tem maior valor para mim? Eu poder ter liberdade de tempo, poder vivenciar os primeiros momentos da minha filha, continuar trabalhando, né? Que foi aonde a gente conversou bastante. E aí a gente entrou num acordo. Nesse primeiro momento, eu entraria com um papel dentro da nossa consultoria. Então, eu continuaria tendo esse papel no mercado de trabalho e continuaria trabalhando. Então, eu me desafiei a testar. Vamos lá e vamos colocar. Vamos conciliar os dois, o trabalho e a maternidade. E o que foi legal, né, é que naquele momento que tava em decisão, que era na reta final de dezembro, você tinha que voltar... Você tava cumprindo o seu aviso ali em dezembro, no hospital. Isso. E a gente não tinha um cargo que daria para você fazer de home office. A gente tinha um auxiliar administrativo. E aí, naquela reta final de dezembro, faltando acho que 10 dias para você terminar seu aviso prévio, foi quando o nosso funcionário falou que recebeu uma proposta que era irrecusável e era justamente o cargo que a gente precisava. Eu gostava muito dele, não era alguém que eu queria mandar embora sem ter um motivo. Então, assim, Deus foi bom até nisso. Ele teve uma oportunidade de ganhar mais e foi justamente o cargo que daria para ela ficar de home office. Porque naquele momento a gente não queria colocar a Aurora na escola, né? Isso. Dri, daqui a pouco eu continuo aqui com a Duda, porque eu quero entender. No momento que você vendeu a empresa, que vocês venderam, os meninos estavam com quanto tempo que vocês fecharam o negócio? Quase 1 ano, 1 ano e 8. 1 ano e 8. Então, você conciliou a empresa durante um bom período, né? Conciliei por um bom período. Desafiador. E foi isso que você falou. A gente que empreende, na verdade, a gente não tem a licença maternidade. Se o filho fica doente, a gente não tem um atestado para dar. A gente tem que continuar trabalhando com o filho doente, com o filho no médico, não importa, tem que continuar trabalhando mesmo. A partir do momento em que você percebeu que não estava dando para conciliar os dois, como que foi essa decisão para você? Você olhar para dentro, eu te conheço, você é extremamente dedicada, profissional, trabalhou muito tempo em outro lugar e construiu algo seu. Como que foi olhar e falar, a minha prioridade do momento é dedicar para os meus filhos? Porque é muito bonito isso. É lindo. Eu me dediquei, mas... Eu acho que é romântico, né? Isso. Mas não é o que completa a mulher. Eu falo assim, a maternidade, ela é linda. Nossa, são os meus filhos, os grandes amores da minha vida. Mas a mulher, ela não é só esse papel de mãe. Ela precisa das outras skins, né? Então, assim, a gente quer ter a skin profissional. Então, quando eu falei assim, não, a gente vai encerrar a empresa e eu vou ficar com os meus filhos, vou recomeçar, que é o que eu fiz, né? Na verdade, na carreira. Eu pensei assim, poxa, eu preciso eliminar fardos. Qual fardo tá mais pesado e qual eu consigo abrir mão agora? Porque os meus filhos, eles sempre foram minhas prioridades em tudo na minha vida. Então, eu faria tudo por eles. Então, naquele momento, eu pensei, eles são a minha prioridade, porém, entretanto, todavia, eles vão crescer. Então, eu não posso também esquecer da Adriana. Com certeza. Então, naquele episódio, eu priorizei eles, mas eu não queria que fosse aquilo pro resto da vida. Sim. E antes da gente chegar na parte que você andou com a carreira e voltou a trabalhar numa empresa que não era sua, como que era empreender tendo bebês em casa, no plural? Porque a Duda vai falar daqui a pouco como é empreender, porque ela me ajuda em tudo, todas as ideias, o podcast, tudo ela participa comigo. Ela é minha consultora, vamos dizer assim, né? Eu dou consultoria para alguns lugares, ela dá consultoria para mim. Mas é no singular, né? É uma bebê. Então, a hora que ela tá com fome, você mata a fome dela. A hora que ela tá dormindo, você faz ela dormir e pronto. Como que foi para você conciliar uma empresa que era um bebê, uma empresa pequena, que tava emergindo, abrindo filial, mas que você tinha que dedicar muito? Sim. Que não dava para você contratar uma Adriana e falar assim, ó, toca para mim, daí eu sou só
Só tiro vou- dúvidas. Isso. Eu dou autorizações, Só autorizo financeiro. pagamentos. Isso, não dava. E você tinha 2 bebês, literalmente, 2 bebês, inclusive 2 bebês que nasceram prematuros, um deles que nasceu com as dificuldades que você passou aqui pra gente. Como que foi empreender tendo 2 bebês em casa, como que foi esse momento na sua vida, até na sua saúde mental? Ô, Gui, eu tive uma depressão pós-parto terrível, assim, até tardia que eles falam, né? O médico, ele fala que a depressão pós-parto, o neném nasceu, a mulher já desenvolve isso. Mas não, eu tive a depressão pós-parto tardia. Então, demorou para eu entender que tava um caos na minha vida. Então, assim, era tudo... Primeiro que a mulher não dorme. Com gemelar, não dorme, gente. Então, assim, a falta de sono muda... a falta não, né? O excesso de sono muda muito a nossa autoestima, a nossa positividade. Então, eu era uma pessoa que eu tava ficando negativa e eu não aceito isso. E nesse momento, você já falou muito bem do Matheus. O Matheus é o marido da Dri, viu, pessoal? A gente não sei se eu tinha apresentado ele, né? Falado sobre ele. Você já me falou muito bem dele como pai. E não é, ele ajuda. Não, ele faz o papel de pai, que eu acredito que eu faço com a Aurora também. Espero que eu corresponda do que eu tenho que fazer. Mas você sempre falou muito bem, que pra ele sempre foi natural fazer o papel dele, não é te ajudar, é fazer o papel de pai. O quanto importante para você superar esse momento foi ter um homem que você olhava e você poderia contar com ele de verdade, sem ter que pedir, por favor. Não, eu e o Matheus, assim, primeiro que a gente sempre teve um relacionamento pautado em divisões de tarefas, assim, cada um faz a sua parte. Então, isso sempre foi a nossa mentalidade. Poxa, se eu tenho como te ajudar, por que que eu não vou fazer? Não é porque eu sou homem ou ele mulher, ou vice-versa, que a gente vai parar o fluxo, entendeu? Então, quando os meninos nasceram, o Matheus foi incrível. Paizão, virava a noite comigo, até porque eram 2 bebês, né? Ele não tinha escolha, nem se ele quisesse dormir, eu não tinha como. Um chorava, o outro chorava na sequência. Então, assim, ter um pai presente na vida de um filho muda tudo. E pra carga da mulher, diminui assim, muito, porque o excesso da maternidade é muito grande. Então, se você tem um cara que é um folgado, pega, vai lá, deita no sofá e não faz nada, poxa, você tem, além da criança, tem as coisas da casa para fazer. A criança comeu, tem a louça para lavar. A criança tá com fome, você tem que fazer a papinha. A criança sujou a roupa, você tem que lavar. Então, todo um fluxo, se você não tiver alguém ali te ajudando, é muito complexo. E só pra gente finalizar a questão da browneria, que eu acho que ficou em aberto, eu tinha uma rede de apoio muito grande nessa época. Eu tinha uma babá que ficava comigo o dia todo. Então, ela me ajudava o tempo todo com as crianças. E eu ia meio período presencial para a empresa, não ficava o dia todo. E meio período eu ficava estritamente dedicada a eles, porque eles não foram para a escola. Eu tentei adaptação escolar. Só que pela prematuridade, eles, na primeira semana, quase morreram. Pegaram bronquiolite, pegaram todas as coisas. Muito sensíveis, né? Muito sensível. Então, E não tinha como. faz sentido, porque você falou que eles nasceram com 30. A Aurora nasceu com 40. A gente tá falando de 10 semanas, é mais de 2 meses a mais ali, que ela estava dentro do útero ali, quietinha, se formando, se fortalecendo. E eles já estavam no mundo, enfrentando tudo por aí. E o sulfactante pulmonar, a Duda pode até explicar depois melhor do que eu, ele só desenvolve no final da gestação. Então, assim, na hora que eles foram para receber toda a proteção pulmonar que era necessária, eles não receberam. Então, a adaptação escolar foi lastimável. Terrível. Eu chorava mais do que eles, porque eu achava que eu estava abandonando, vinha todas as questões da UTI. E eu falava, não, eu não quero isso para minha vida. Então, ter um trabalho que seja flexível, eu falo que hoje a minha prioridade é ter liberdade. Eu faço o que tiver que fazer, mas eu quero liberdade. Porque se hoje eu tiver que ir lá fazer qualquer coisa com os meus filhos, isso para mim é extremamente importante. Porque eles ainda, e por muito tempo, serão a minha prioridade. Mas não esquecendo de mim mesma. Então, Perfeito. esse ano, com 3 anos de idade, que eu voltei para uma academia, gente. Olha aí. Eu tô acompanhando as stories, tá focada, né? Tô focada, mas o quê? A gente passou já pela adaptação escolar, a gente já tem um nível de maturidade das crianças melhor. Então, o tempo do cuidar, aquele cuidado inicial, eu me dediquei 300% para eles. Então, essa falha, eu sempre falei, eu posso falhar em todas as coisas, menos no papel de mãe. Porque eu me cobro muito nesse papel, entendeu? Então, eu esperei todo esse processo deles para depois eu olhar para mim. Falei, poxa, agora eu preciso voltar para a academia, voltar a fazer uma dieta saudável, ter foco em algumas coisas que antes eu não tinha, igual cursos. Eu fui fazer um curso de gestão ano passado, para dar uma aprimorada, reviver coisas, mas eu não tinha nem esse tempo.
Eu acho incrível o quanto a gente, mesmo que a gente possa falar assim, eu também tenho filho, como cada história é muito única, né? Porque, por exemplo, todas essas dificuldades que você passou pelos meninos serem prematuros e todas as dificuldades de uma gestação, como que fala quando é de gêmeos? Gemelar. Gemelar. A gente não passou na nossa. Mas a gente tem os desafios, principalmente você, porque eu fiquei uma semana em casa, depois por empreender, eu acho que a licença paternidade também é uma semana, né? 5 dias. 5 dias. Nem teria. Eu até fiquei um pouquinho mais. Como que tá sendo pra você? Como que foi esse primeiro ano, esses 11 meses e meio de trabalhar, de empreender, de estar dentro de casa ali, de conciliar todas as tarefas? E como que tá sendo esse processo que você tá de... eu volto, eu não volto, eu olho pra mim, a culpa que acaba batendo, porque a sociedade acaba colocando uma culpa na mãe. O pai não precisa disso, dessa culpa, né? Não, tá, o normal é o pai trabalhar. A gente tem esse privilégio, nós que somos homens, do olhar da sociedade. Como que foi esse primeiro ano pra você e como que tá sendo esse processo? Eu costumo falar que é uma montanha-russa, né? Porque de fora parece tudo lindo, tudo maravilhoso, mas por dentro tá tudo bagunçado. Mas é um grande aprendizado, a maternidade, o empreender, porque no começo, eu acho que, assim, hoje a gente consome muito conteúdo, né? Principalmente quem tá aí, que é mãe, tudo. Então, você vê lá, aprende a fazer rotina com a criança, faz isso. Então... A gente tenta de tudo ali pra dar certo. Parece que mesmo que você faça o máximo, sempre tá errado. Porque sempre vai ter algum vídeo falando que o que você tá fazendo tá errado, não tá? Exatamente. Que isso daqui não é o que dá certo, que é o outro. Aí você vai tentando, até achar o seu certo, o que dá certo. Então, eu falo assim, por mim. No começo, é até um pouco mais tranquilo, porque por mais que a criança ela dependa mais de você, tudo... Mas ela espaça mais as sonecas, então você tem um tempo maior para se dedicar ao trabalho. Mas conforme a criança vai crescendo e ela vai gastando mais energia e ela vai... Quem acha que assim, a criança, quanto mais ela cresce, menos ela depende de você. Não, eu continuo achando que ela continua totalmente dependente. É que eu acho que muda a demanda. Exatamente. Muda o tipo de demanda só. Exatamente. Então, pensa que assim, trabalhar com uma criança de dentro de casa é como você tá fazendo uma reunião, o celular tá tocando, a campainha tá tocando, o micro-ondas tá apitando, e é tudo isso, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Só que, igual você falou, Dri, a prioridade sempre vai ser seus filhos, mas não há nada que custe a sua flexibilidade, ter o seu tempo livre. Então, estar ali dentro de casa, estar tendo esse papel de empreender e estar ali em casa, né, empreendendo de dentro de casa, me proporciona isso. Eu consegui fazer as coisas no meu tempo, na minha demanda. Se naquele momento eu não consigo por conta dela, eu sei que dali a pouco eu vou conseguir, que dali a pouco o Guilherme vai estar ali em casa, que eu vou conseguir ter um tempo para isso. Então, é um aprendizado para mim. Porque, principalmente eu, que sou enfermeira, que sempre pensei e fui movida assim, eu tenho que passar o meu plantão redondo, sem nenhuma pendência. Hoje, eu aprendi que, às vezes, eu vou ter algumas pendências que eu vou deixar ali, mas que, assim, eu tenho que fazer o que é, de fato, minha prioridade ali naquele dia. O Guilherme, ele consome muito livro, né? Eu já não consumo tanto, mas ele costuma me falar, esse livro fala muito disso, isso e aquilo. E aí ele fala muito sobre o livro do essencialismo, né? Que é sobre você focar naquilo que realmente importa. Então, eu acho que dentro da maternidade, você começa a dar uma real importância no que de fato importa. E isso no trabalho também. O que de fato hoje no meu trabalho importa? Que eu preciso fazer para entregar hoje. E é isso. Como que é conciliar isso do home office, de você não ter o contato fora, e dessa cobrança interna de você ser justa com você mesma? Não fiz porque não deu pra fazer, não porque eu não trabalho bem. Vou usar uma frase que você sempre fala bastante, né? Que você tem que fazer o melhor nas condições que você tem. Frase do Cortella. Até você ter condições até melhores ter de fazer melhor ainda. melhores de fazer melhor ainda. E eu acho que é isso. Muito bacana isso aí que você falou. E eu gostaria de saber também uma coisa só que ficou faltando. A preparação sua pra Aurora ir pra escola e você pensando em você nesse momento. Como que tá sendo esse equilíbrio emocional?
Eu acredito que, assim, como a Adri falou no começo, a maternidade, ela é uma parte da mulher. Assim como a paternidade é uma parte do homem. E é isso para a mulher. A mulher, ela tem que se ver em diversas funções. Então, ela é mãe, ela é esposa, no meu caso. Ela trabalha também. Então, retomar as coisas. Então, por mais que você fique com culpa de falar assim, nossa, eu tô deixando de lado minha filha nesse momento, será que eu tô fazendo certo? Porque hoje a mulher é muito cobrada na sociedade que ela tem que ser uma super-heroína, que ela tem que dar conta de tudo, de todos ao seu redor. E eu acho que é questão de cobrança. Tá tudo bem a gente pegar e pensar um pouco na gente mesmo, de colocar as nossas prioridades como pessoa. Porque o nosso filho, a gente está criando ele para o mundo. Então, assim, a gente tem que pensar nesse momento. Ó, eu vou pegar, eu vou colocar na escola para ele criar independência e para ele começar a ver como é o mundo. E também pensar em você, como pessoa. Então, é principalmente isso, porque é muito exaustivo ficar dentro de casa, não ter companhias, por mais que você tenha uma companhia ali pequenininha do teu lado, mas é um processo muito cansativo. Você não sai, você não conversa, não vê outras pessoas. Só escutar a música da Baratinha e do Patinho Amarelinho que mudou de cor. Exatamente. Então, é um processo de você também voltar para o mundo, voltar a viver, voltar a colocar seus planos em ação. Mas e pra você? Como que é essa coisa do home office de você trabalhar com a tela? Você tem contato ali com a equipe, mas você não tá com a equipe de verdade. Pra você, como que é? Ô Gui, eu acho que assim, o home office bem estruturado, ele funciona até um ponto, até a criança ter uma necessidade superior. Então, assim, dentro da empresa, hoje eu estou dentro da Enrestore, eu tenho um relacionamento muito aberto com os donos, então eles sabem que se algo acontecer, a criança vira minha prioridade. Mas hoje a gente criou mecanismos de gestão para eu conseguir gerir a distância. Então, eu tenho indicadores, acompanhamentos, status report o tempo todo da equipe, mas tem coisa que eu não consigo mais executar. Porque você faz o híbrido, né? Isso, Você eu trabalha vou só meio meio período na empresa e o outro meio período tá em casa, trabalhando na empresa e trabalhando em casa e conciliar tudo. Isso, e conciliando todos os pratos ali, né? Malabarista. É praticamente isso. Eu falo que a mulher, ela tem esse talento. A gente já é multitarefa, acho que, de natureza. Só que gera uma carga emocional. Então, às vezes, a gente vai ficando ansioso, a gente vai ficando preocupado. Poxa, será que tudo está sendo bem feito? Só que uma coisa que hoje eu levo com mais leveza. Quando eu falei assim, eu não quero me decepcionar no papel de mãe. Eu acho que esse papel, para mim, é um dos mais importantes. Mas o que é não me decepcionar no papel de mãe não é estar presente 24 horas na vida do meu filho. É no momento em que eu estou com ele, eu ser realmente dele. Então, assim, a gente vai brincar, a gente vai desenhar, a gente vai pintar, mas existem momentos. Só que não dá para ser 24 horas esse momento, entendeu? Porque Entendi. existe um momento que eu vou ter que... Poxa, filho, vem cá, senta aqui, brinca com esse brinquedinho para eu ir ali fazer outra coisa. Porque a gente vai tendo que conciliar tudo. Mas é um desafio. Mas estar meio período na empresa, e a Duda vai passar por essa transição, é extremamente importante. Porque eu desligo a chave mãe dos meninos. Óbvio, meu celular tá para tocar. Se qualquer um me ligar, eu vou sair e eles vão ser minha prioridade. Mas eu desligo essa chave e foco ali. Então, você... abre a sua mente para outras coisas. E você tem um cargo que é muito alto, né, Dri? Você é diretora dentro de um grupo que hoje tem várias marcas ali e que tem um potencial incrível de crescimento, de venda, que tem o Henrique, que é um fenômeno na parte de gerar novos negócios, de gerar networking, e você é o braço direito dele dentro da operação. Então, você não é uma pessoa que, gente, o meu filho tá doente... Não me liguem hoje, a menos que seja algo muito grave, obviamente. Mas você não é uma funcionária que pode, por conta de uma gripe do filho, falar que não vai atender o telefone. Porque você não faz isso, você mesmo não faz isso, você não se ausenta. Mas esse equilíbrio o tamanho do seu cargo com o tamanho da sua responsabilidade como mãe, para você... Teve algum momento ali desse retorno? Você voltou a trabalhar, você vendeu a sua empresa, você começou a trabalhar, um cargo muito alto. Chegou até um momento ali que você olhou e falou assim, será que eu não deveria estar trabalhando?
Chegou a ter esse momento ali de você olhar para os meninos e falar, eles estão precisando muito de mim, mas aí você falou assim, mas eu não posso esquecer de pensar em mim, que é algo que você enfatizou muito? Sim, e principalmente no começo, quando eu voltei para a empresa, e aí eu tinha novos desafios. Então, eu estava num processo de adaptação com os meninos na escola, que aí eles voltaram para a escola, e eu adaptando numa nova empresa. Falei, não, eu não vou dar conta. Né? Assim, como que eu vou conseguir gerir tudo isso? E aí a gente vai criando mecanismos, eu falo assim, de organização. Eu acho que é uma coisa que a mãe, para conseguir dar conta, ela tem que ser organizada. Não dá para ser um negócio assim, hoje eu acordei e vou pensar no que vai acontecer na vida do meu filho. Igual tem final de semana, que eu fico o final de semana inteiro preparando a comida da semana inteira e congelando. Por quê? Porque eu sei que naquela semana eu vou precisar ficar o dia todo na empresa, eu vou ter uma viagem, seja lá o que for. Então, a organização, ela facilita a minha rotina. Então, os meus filhos têm rotina. Eles acordam todos os dias. Essa é uma dica boa, então. A rotina, a organização vai facilitar para quem quer conciliar esses pratinhos. Sim, porque senão você vai pender... A mãe vai prender pro lado do filho. E aí, você vai pro tudo ou nada. Poxa, eu vou me desgastar tanto. Aí, vai para a questão da empresa. Eu vou me desgastar tanto, vou ficar nisso aqui sofrendo tal, e não vou conseguir me dedicar aos meus filhos. Foi quando eu decidi iniciar a empresa. Então, hoje na Henry Store, eu passei por esse momento adaptativo. Foi uns 2 meses, mais ou menos. E aí eu entendi, eu pensei, poxa, eu quero isso aqui? É isso que eu quero para minha vida? Aí eu pensei, poxa, eu estou no meu papel que eu mais me sinto confortável, e eu acho que é aonde eu sou melhor, na minha melhor performance. Então, eu vou lutar por isso. Mas, ao mesmo tempo, talvez eu vou ter que pagar um preço. E esse preço talvez de domingo, vou ter que cozinhar para a semana inteira. Entendi. Eu vou ter que acordar... Você não vai assistir série, você não vai almoçar na sua mãe, você vai cozinhar o dia inteiro para passar a semana. Você não vai descansar. Eu não vou descansar. Eu sei que, às vezes, no sábado, que era um dia que eu poderia fazer outra coisa, às vezes, sentar lá no sofá, dormir, os meninos dormiam, eu vou lavar a roupa, porque senão tem a segunda, e a segunda eu vou ter que ter outra demanda. Agora os meninos vão estar de férias, minha vida vira de ponta cabeça. Então, eu vou ter que cozinhar durante alguns dias para que a presença deles em casa, num período que eu estou, não me sobrecarregue, porque eles são muito ativos, graças a Deus. O Vini já deu bom coqueiro. Então, assim, não tem Coisa como... leve. Coisa leve, só coisas leves. Não tem como, você precisa estar ali. A criança, ela vai se expor ao perigo. E a gemelaridade, um bate no outro, entendeu? Então, assim, é super tranquilo. Então, a organização ajuda, sabe? A você ter mais sanidade mental. Você, nessa linha da organização, como que você faz? Como que você trabalha ali em casa? Você também tem os horários da Aurora, né? Tudo bonitinho, estruturado. Como que a organização ajuda você na rotina dela? Eu acredito que a organização não só na vida dela, na minha principalmente, né? Então, para quem tá ali no home office, que tá trabalhando, você vai ter que lidar com imprevisto, vai ter que lidar com muita flexibilidade, mas o que eu priorizo, né? Eu acordo um pouco mais cedo do que ela, então eu já consigo adiantar algumas coisas, priorizar principalmente a parte do trabalho, que eu tenho que pegar, o que eu tenho para fazer, o que é mais importante. Eu tenho que emitir nota fiscal hoje para cliente, então é isso que eu vou fazer, que é a minha prioridade. Não, hoje eu tenho que conferir o que todos os consultores estão fazendo, então eu tenho que me dedicar a isso. Aí ela acorda, aí eu vou dedicar o meu tempo para ela, que é o que a Adri falou, de estar ali no papel de mãe, de não estar o tempo inteiro, mas quando você se dedicar a estar ali. E conforme der, eu vou fazendo o almoço, lavando uma roupa, passando um pano na casa, organizando. Quando ela volta a dormir, volto pro trabalho. É uma, assim, não importa se você vai vestir a roupa, a capa de super-herói mãe por 10 minutos.
Mas nesses 10 minutos é ser 100%. E aí, ela tirou um cochilo de meia hora. Nessa meia hora, você vai ser 100% na empresa. Sim. É mais ou menos essa gestão, assim. A hora que você estiver fazendo, foca ali. Não fica querendo dividir, porque você vai dar comida errado pra criança, vai responder errado a algum funcionário. É como se você pegasse para fazer 1001 tarefa, começasse várias e não terminasse nenhuma. Então, é melhor você começar uma e ir até o final do que fazer várias mal feitas. Dri, você já trabalhou em empresas muito grandes, hoje você é diretora de um grupo grande e você lida com várias mulheres voltando de licença maternidade. Eu quero dos dois lados, que você tá nisso já há mais tempo, apesar de ser uma pessoa super jovem. As empresas, em primeiro lugar, estão preparadas para uma mãe voltando da licença maternidade? Às vezes essa mãe ainda está amamentando. Ainda você sente que tem um olhar de preconceito? Ah, ela tem 20 e poucos anos, já quase 30, ainda não tem filho e ela pretende ter. Às vezes é melhor não contratar porque vai ter a licença, talvez ela não volte. Então, olhando ali essa parte, você sente que tem esse problema? Se tem ou se não tem, no mercado em geral, óbvio, não estou falando da empresa que você é gestora. E o outro lado, você sente que tem mães que se aproveitam disso, que usam até o filho para entregar muitos atestados e aí acaba até gerando essa imagem ruim para mães que não fazem isso de má fé, mães que forçam situações, que usam mesmo a estabilidade que tem, a questão dos atestados em exagero, porque eu tô bem, mas meu filho tá doente, aí você vai num postinho, os próprios médicos em alguns momentos dão atestados ali que a mãe pro dia inteiro, para 2 dias, porque ficam com dó, porque ela fala que não tem ninguém pra deixar, então ele ajuda ali. Como que é? Me fala esses dois lados da moeda que você vive. Gui, eu já trabalhei numa empresa muito grande e hoje a Enrestore cresceu muito, mas eu ainda sinto que a gente não está preparada para atender uma mãe lactante. E nem essa outra empresa que eu trabalhei, entendeu? Porque se a mulher ela tiver que amamentar, não existe um espaço. Que ela vai ter privacidade para isso. Privacidade, porque assim, pensa... eu preciso de uma cadeira confortável, porque amamentar dói as costas, dependendo do tanto de tempo que a criança fica no peito. Você quer ter um vínculo com a criança, então, às vezes, você quer ficar sem roupa, você não tem que jogar muitos panos em cima para se tampar. Então, eu falo, não existe. Hoje, se você rodar Rio Preto, vou falar só de Rio Preto, né? Nem Brasil. Eu acho que você não vai achar uma empresa que tenha um lugar específico para a mãe fazer isso. No hospital tinha? Não sei falar se tinha. Eu sei que tem o período que você pode optar por sair um pouco mais cedo para ir amamentar essa criança. Mas não lá dentro. Eu acredito que tem essa opção, mas eu não sei falar se tem algum lugar apropriado para isso. Nem sim, nem não. Entendi. E outra, vamos pensar, a criança ela tem o horário da fome, não é o seu horário. Uhum. A criança, quando ela está no processo de amamentação, principalmente no peito, ela fica de livre demanda. Você não cronometra, agora é o almoço, depois é o café da tarde, depois você vai ter a janta. Então, é um negócio que, assim, eu entendo esse intervalo que, por lei, é dado de direito para a mulher. Mas é um negócio que é complicado. Às vezes, a mulher está no meio de uma reunião. Ela vai ter que fazer uma escolha. Mas e aí, esse intervalo é complicado para a mulher, ao mesmo tempo que a gente tem que também olhar para o lado da empresa, porque, por exemplo, ela trabalhava num hospital, que eu acredito que 90% do quadro é de mulheres, e tem muitas mães que estão com filhos bebês em casa, que se a empresa não colocar um horário, vai estar o tempo todo gente entrando e saindo também para poder fazer. Então, é sempre aqueles dois lados da moeda, né? Como o equilíbrio que isso precisa. Mas, realmente, isso que você falou, eu acho que eu não conheci nenhuma empresa até hoje que tenha o espaço para amamentação. Eu acho difícil. E nem assim, um suporte para uma criança que hoje não conseguiu ir para a escola e você precisa levar seu filho para o trabalho. Uma brinquedoteca ali para ele. Existe em algumas empresas muito grandes, igual o Google. O Google tem uma baita estrutura, tem babá, tem monitor, tem várias coisas para acolher essas mães. Mas hoje isso aumenta também muito a despesa da empresa. Então, a empresa, eu entendo os dois lados, até pelo papel que eu tenho hoje dentro da Enrestore. É difícil, você vai assumir uma despesa que pode nunca fechar essa conta e você pode nem ter essa demanda por X tempo. Às vezes entendeu? as pessoas não vão usar, né? Isso, às vezes as pessoas nem vão usar porque não é aculturado.
Então, eu falo assim, não existem empresas preparadas para essa volta da mulher. A mulher também não está pronta para esse retorno. Eu acho que, assim, 4 meses, antes eram 6. É pouquíssimo tempo. Com Algumas certeza. empresas dão 5, mas por critério dela, né? Mas é pouco tempo. Eu Você também acabou acho. de se conhecer. Porque, assim, quando nasce o bebê, não nasce mamãe. Eu acho essa frase particularmente horrível. Concordo Porque com você. você vai aprender a ser mãe. Nasce o bebê, você vai ter que aprender. O que é aquele ser? Eu nunca vi. E aí eu posso falar, no papel do pai, é aquilo que é mais fácil, por quê? Porque tem aqueles primeiros meses ali, eu não sei o tempo exato, vocês vão talvez saber, que o nenê tá conectado à mãe. Que São ele, 3 meses. é como se ele ainda estivesse dentro dela. Então o pai pode querer fazer muitas coisas, e muitas vezes eu quis pegar a Aurora, mas a Aurora não quis que eu pegasse ela. E olha que ela é boazinha. A gente, assim, num geral, as pessoas que veem ela falam, nossa, ela é tranquila, né? Aí a gente fala, se você tá falando. Mas pra mãe sempre é isso. A mãe que tá amamentando, a Duda amamentou 1 mês e pouquinho, depois acabou que a gente teve que dar uma madeira junto, ela teve o processo. Qual que é o termo técnico pra quando o leite empedra? Não, eu tive mastite, no caso, que foi uma inflamação das minhas mamas, que eu tive que voltar pro hospital e que aí... A gente teve que começar a dar mamadeira. Isso. E aí ela não E quis aí, mais ficar só no peito. A criança vai pro mais fácil, né? Então, assim, a gente ali ainda... Ela pegou a mamadeira desde cedo. É algo que a gente, óbvio, queria que ficasse no leite materno, mas pra gente não teve uma crise dela não estar. Mas pra Duda, no lado de pelo menos ela não precisa estar no colo da Duda o tempo todo, aliviou um pouquinho. À noite eu consegui, durante os 4... Depois do 5º mês, a Duda assumiu essa função por conta de eu viajar, de eu pegar a rodovia, só nos dias mais extremos, assim, que ela me pede. Que aí ficou mesmo, deu às vezes não acordar, ela ter que me cutucar mais forte. Mas os 4 primeiros meses a gente revezava, dormia em quarto separado, um com o bebê, outro fora. Mas é sempre mais pesado para a mãe, por conta da questão da Sim. amamentação, por conta da questão do pós-cesárea, as mães que têm que fazer cesárea, por conta da questão dos julgamentos, por conta da questão de pessoas que vai na sua casa e quer falar se a casa tá assim, tá assado, se a bebê tá trocada, se não tá, se já tomou banho, se já não tomou. E sempre o julgamento vai olhando para a mãe, nunca é olhando para o pai. Eu percebi isso. Esse equilíbrio, esses pratos, essa questão emocional, a depressão pós-parto que tem que conciliar, eu acho que a gente, como sociedade, e aqui eu tô falando como alguém que viu recentemente, eu tenho mais 2 irmãs, então minha mãe teve 3 filhos, eu pude acompanhar minhas 2 irmãs ali, né? A gente precisa mudar essa visão, eu acho, de julgamento sobre a mulher. Eu vejo muito isso, porque eu sinto o peso que é colocado na mulher. Porque o filho tá bem tratado, tá trocadinho. Mas a blusinha tá suja porque caiu papinha. E daí? E daí? Tá dentro da casa dele. E se não tiver também, e daí? Às vezes não percebeu. E às vezes não deu tempo, né? Porque assim, a gente Exatamente. tenta fazer todas essas coisas, nem sempre a gente consegue. E sobre a questão, só para eu finalizar a outra pergunta, da mulher no mercado de trabalho, quando a mulher vem para um processo de entrevista, eu acho complicado a gente não fazer esse julgamento. Poxa, ela não teve filhos ainda, como que ela vai se portar? Será que ela vai engravidar em X tempo? Tá, aí tem a licença maternidade, a empresa vai ter que se preparar para esse período. Então, você diria que a gente, aqui, eu e você, que fazemos contratações, seríamos hipócritas de falar que a gente não faz essa conta. Não, a gente faz e toda empresa faz. Mas que a gente não tem que deixar de contratar se a pessoa for boa. E sim, a minha empresa tem que estar preparada para a hora que ela tiver a licença, a gente cobrir e daqui a pouco ela vai voltar e vai corresponder. Sim, eu acho Essa é a linha de raciocínio. Isso, acho que não é não deixar de olhar para isso, porque todo mundo olha, mas é entender quem é o profissional que você está contratando. Perfeito. Vale a pena assumir esse risco? E aí, sobre os funcionários utilizarem... Que se aproveitam. Que se aproveitam. Eu acho que hoje em dia é minoria. Pelo menos eu não vejo isso tanto dentro da InRestore, tá? Mas acontece. E isso é uma fatia que a gente está sujeito. O funcionário que já usa o filho como uma muleta para se ausentar do trabalho, ele vai usar qualquer outra coisa. Então, quando você percebe isso, já é melhor que você não estenda muito a permanência dele na empresa. Porque assim, beleza, o filho ficou doente, ok, né? Somos humanos, os meus filhos ficam doentes. Então, a empresa também é humana comigo, mas a partir do momento que isso vira só uma desculpa, aí precisa ser olhado. Igual, poxa, por que eu não levei na hora que meu filho teve febre ontem à noite, que era 6 horas da tarde no hospital, e eu esperei o outro dia?
Ou, por que eu não levei no final de semana, que eu estava em A casa, gente meu já teve filho essa já conversa. estava... Às vezes algum cliente nosso, né, fala, o problema não é a criança ficar doente, pode ir a hora que for. Mas ela mesma me falou que a criança está doente desde ontem, 6 horas. Por que ela deixou para ir só agora cedo? Sim, então assim, isso também acontece com os adultos. Ao invés de ir Sim. no hospital, às vezes num domingo espera a segunda para ter o atestado. Então vai ter essa fatia. Essa fatia que utiliza isso já como benefício próprio, a minha percepção é de que ele não está engajado com aquilo. E ele vai sempre ter um outro Ele argumento. vai Se não ter for a outra criança, desculpa. vai ser um argumento próprio. Então, não veja só mulheres com filhos neste papel. Eu acho que várias pessoas ocupam esse papel de sempre usar a doença ou algum motivo como uma muleta para se ausentar do trabalho. Entendi, faz muito sentido. Concordo com você. Seja com crianças, a pessoa que faz isso vai fazer com ela mesma sendo adulto. Faz muito sentido. Com pais e avós idosos, que ela fala que ela que cuida. É tudo isso. Sempre vai arrumar alguém para Alguém. matar. E assim, meninas, o papo tá muito bom. A gente tá caminhando pra parte final. E eu gostaria de saber de vocês, assim, um conselho. Você olhando pra mulher que tá voltando agora da licença maternidade, que se ela volta ou não trabalhar, se ela decide pedir demissão ou se ela fica. Qual que é esse conselho? Ah, ela voltou. Qual que é o conselho? Escolha um desses temas, não precisa falar sobre todos. Escolha um e dê um conselho. Vocês podem falar sobre o que vocês viveram ou o que vocês viram que pessoas viveram. Qual que é o conselho que vocês dão para alguém que tá nesse processo de maternidade e carreira? Eu acho que assim, respira. Dê tempo ao tempo, tenha muita calma nesse momento, que é um momento muito delicado para você. E pense primeiro em você. Pense também no seu redor, no que os outros vão te falar, mas pense e coloque você como prioridade. O que vai fazer sentido dentro da sua vida agora? Coloque os prós e os contras de tomar uma decisão, de tomar outra. E que, assim, não tem uma decisão fácil. Eu acho que toda decisão vai trazer uma dor com ela. Basta você escolher qual dor você vai querer sentir naquele momento. Perfeito, muito bom. Então, assim, se é você desistir de algo para empreender, se é você desistir de algo para ficar no empreendedorismo, se é você voltar, o que faz sentido dentro da sua realidade? Você tem com quem contar? Você não tem? Então, e se você se sentir perdida no meio do caminho, eu acho que, assim, respira fundo, dê tempo ao tempo. Às vezes não é o momento ainda de tomar essa decisão. Eu acho que se você se sentir perdida, retorna. Se você vê que não é aquilo, tá tudo bem você recomeçar de novo. E que essa é a vida. Essa foi uma conversa que a gente teve, né? Quando a Duda tava na dúvida, eu falei pra ela, acho que se você tá na dúvida, volta a trabalhar. Por quê? Se você voltar e se arrepender, é só você pedir demissão, e aí a gente tira ela da escola, manda a babá embora, sei lá. Mas é uma decisão reversível. Se você pedir demissão e se arrepender, aí você já pediu demissão. Aí é mais complicado de voltar atrás. Então, nessa dúvida, é isso que ela falou. Qual decisão eu posso depois voltar atrás ou fazer diferente? Às vezes tem alguma que dá pra você, mas respirar é muito bom. E você, Dri, qual caminho que você vai? Qual que é o conselho que você dá? Eu acho que tem que analisar cada caso. E eu vou te falar o porquê. Eu acho que eu e a Duda, a gente foi muito privilegiada. Com certeza. Porque, assim, nós tínhamos homens ao nosso lado, dando apoio e suporte para a tomada de decisão. Não são todas as mulheres que têm isso. Infelizmente. Então, às vezes, essa mulher que está pensando, eu volto ou não volto, ela não tem escolha. Então, assim, depende do caso. Se a minha única opção for essa, a gente vai para a sobrevivência. Então, assim, eu preciso de salário para sustentar o meu filho, eu preciso de renda. Então, existe esse cenário. Depende muito do caso. Eu acho que você tem que ver também, assim, isso vai me trazer felicidade? Eu vou estar feliz fazendo isso? E entender que a criança, ela se adapta. Eu tinha muita dificuldade com isso, sabe? De entender que meus filhos não iam se adaptar. Eu tinha dificuldade de achar que eles não iam se adaptar. Você sente que a gente é meio prepotente, assim, no sentido... Meu filho me ama e ele não vive sem mim de forma alguma, sendo que se tiver alguém dando comida e trocando a fralda, ele vai bem? Ele vai, e eu vou te falar, ele se comporta diferente em outro cenário. Era algo que eu não acreditava muito. Eu falava, não, sem mim ele não vive, né? Literalmente. Mas não, a criança, ela vai passar pelo processo adaptativo. E ela vai tirar de letra aquilo.
Às vezes vai ser um pouquinho sofrido o começo, por causa do vínculo, dia a dia, rotina, sim. Mas vale também a gente dar oportunidade para a criança. Então, acho que depende do caso. Então, a sua dica, eu acredito que vai assim. Tome a sua decisão baseada na sua realidade e não compare com o outro, porque é isso que você falou. Talvez uma enfermeira que trabalhava lá com a Duda e quisesse muito pedir demissão para trabalhar com a filha dela, não é nem, ela pode ter um homem do lado dela, mas talvez naquele momento eles não estão tendo a oportunidade de estar com uma renda entrando que permita isso. E aí talvez ela se culpe. Nossa, eu tô vendo a Duda lá nos stories brincando, fazendo tummy time com a filha dela 3 horas da tarde e a minha tá lá na escola. Eu sou uma mãe ruim. Não, o melhor que você pode fazer é isso e o melhor que ela poderia fazer é aquilo. Eu acho que é isso. Eu acho que a maternidade, ela traz consigo a culpa, né? Mas a gente também tem que entender que nós não somos super-heroínas. Com certeza. A gente vai tentar fazer o melhor para eles, pra gente também, o tempo todo, mas nem sempre a gente vai acertar. Perfeito. E tá tudo bem errar. Mas aí é o que a Duda falou, é recomeçar. Então, eu falo assim, erra, mas erra rápido. Então, assim, Joel errou J Não fala deixa o isso. erro. prolonga. errou. Poxa, vi que aqui não é legal. Recomeça, faz de Perfeito, novo. Dri. Perfeito, É isso. muito bom. Gente, pra gente fechar, eu quero saber o que vocês avaliam que mudou em você a partir da maternidade. Em você como mulher e você como profissional também. Uma definição, assim, vocês não precisam se estender muito, porque eu quero algo assim, que a pessoa que tá assistindo olha e fala, caramba, será que é isso aí que eu mudei também? Será que eu me identifico com aquilo? Começa por você, Dri. A Dri como mulher e como profissional a partir da maternidade. Com certeza, eu sou uma pessoa que tem muito mais empatia. Assim, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a Adriana de antes era uma pessoa que conseguia se colocar no lugar do outro, tal, com facilidade, mas não igual agora. Eu acho que a empatia, quando você enxerga o ser humano, como ele é criado, como ele forma, como que ele desenvolve a personalidade. Os meus filhos são um livro em branco. Então, a gente vai criando a partir deles. Então, a empatia de falar assim, poxa, fulano tá sofrendo, ele tá com essa dificuldade. Ele não dormiu, ele tava com o filho doente. Eu consigo hoje entender e ser solidária ao outro. Você é uma gestora melhor, né? Com Eu me certeza. sinto também, desde que eu me tornei Com pai. certeza. Eu consigo olhar pro outro e falar assim, eu sei o que é uma noite mal dormida. Ou também, eu sei que ele não teve um pai presente ali, eu sei que ele não A teve falta uma que mãe, faz. a falta que faz, o quanto isso impacta na personalidade da pessoa. E você como gestora, antes de passar pra Duda dar a definição dela, você também consegue aprender lá pra não errar com o filho? Eu sou muito assim, eu vejo a falta que um pai presente fez na vida de alguém. Aí eu falo, cara, minha filha nunca vai poder... Eu nunca vou permitir que minha filha passe por isso. Porque é nítido, às vezes, principalmente a meninada mais nova, porque ainda não teve tempo de aprender, que sente aquela falta, o quanto que faltou um aconselhamento, quanto que faltou um limite, e aí, às vezes, a mãe tem que fazer sozinha, não consegue. Às vezes, a mãe tem que ter 2 empregos, porque o pai é ausente, o pai só fez e não é pai, né? Então... eu olho também, além de ser um gestor melhor, porque eu aprendo com a minha filha, eu sou um pai melhor porque eu aprendo com um time e eu consigo olhar para ela e entender o que eu não posso fazer. Sim, e até adaptar a realidade da empresa para casa. Os meninos, agora que eles estão começando a entender o que é certo e o que é errado, porque eles demoram para ter esse conhecimento, né? A gente, com 30 e poucos anos, às vezes ainda fala em algumas coisas. Eles têm um quadro de metas. Você já fez pra ele? Fiz, comprei. Metas, um Kanban, análise Eles SWOT. têm Smart Assim, ó, lá. dormiu na caminha, uma estrelinha. Bateu no irmão, um xizinho. Só vai pro shopping se o painel tiver estrelinha. Então, assim, é adaptar. Ah, Adri, é lindo, maravilhoso. Não, a gente tá em implantação. Então, assim, implantei processo na empresa, demora. Muito bom. Em casa também tá demorando, entendeu? Então, eles estão ali, aprendendo. Só que aprendizado eu já falei constante. pra minha equipe, ó. Se até Benício e Henrique tem meta, quem dirá vocês, entendeu? Então, é adaptar, é entender o que funciona e colocar dentro de casa. Mas, sim, olhar também a falta e a personalidade das pessoas para que a gente não fale com os nossos filhos. Muito bom, Dri. Muito obrigado Nada. por essa definição que foi maravilhosa. E você, Duda, como que é você como mulher, como profissional, a partir da maternidade, a partir da chegada da nossa Aurora? Eu acredito que o que mais mudou em mim tem essa questão da empatia, que a Adri fala, que eu acredito que depois da maternidade, você começa muito a olhar o outro e falar, né? Nossa, quando a pessoa passou
por aquela situação, eu não tinha real noção do que ela estava vivendo. Mas, além disso, algo que, assim, mudou muito em mim e que eu venho mudando é a questão da flexibilidade e da adaptação. Porque, para mim, eu sempre busquei, assim, o equilíbrio em tudo, como quem busca equilíbrio, busca perfeição em tudo. Eu acho que a maternidade, ela traz isso sobre a flexibilidade e adaptar. Que vai ter momentos muito bons, momentos muito ruins, momentos que tá tudo bem, e que é isso. É altos e baixos, e que você vai se adaptando no processo. Muito bom mesmo também. Essa capacidade de se adaptar, de fazer o melhor na condição que tem, de entender que não tem que se comparar, tudo é muito, muito incrível, né, no dia a dia. E é o que eu falo, eu percebo, falando com vocês, que são mães incríveis, uma que eu vejo todos os dias e o quanto eu admiro você como mãe, como mulher, como esposa, como tudo. E a Dri, que eu admiro também como mãe, a mãe que ela é, como parceira de trabalho, que eu aprendo muito, eu amo prestar serviço em empresas que eu tenho a oportunidade de não apenas ensinar, mas de aprender. E a Enrestore me proporciona isso. É um dos meus parceiros que eu tô há mais tempo, então eu tenho um prazer enorme. Eu fiquei muito feliz que quando você retornou, né, que você trabalhou antes de eu estar lá. Então eu sou muito grato também por ter você na minha vida, Dri. E eu quero agradecer vocês por terem topado participar. O primeiro episódio sempre é muito especial. As pessoas falam que o primeiro, geralmente, para quem tá conduzindo é o pior, né? Porque tá aprendendo e eu estou aprendendo mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Eu acho que esse papo vai contribuir muito para todo mundo que é mamãe. Para quem é também pai ou só pôs o nome no RG, para aprender a ser pai e ver o quanto que a gente pode contribuir. E você que está assistindo, espero que vocês também tenham gostado. Eu vou dar a oportunidade aqui para as meninas se despedirem e depois eu só quero relembrar vocês, vou relembrar agora já. Já se inscreve no canal, o canal está começando, ativa o sininho para receber as notificações e acompanhe também os próximos episódios aí do Growcast. Então, meninas, deixo para vocês. Gui, eu agradeço a oportunidade de fazer esse bate-papo. Aprendi bastante com a Duda também hoje. E tenho certeza que a gente vai poder ajudar outras mulheres. E estarei aqui nos próximos podcasts. Me convidem para a gente falar de gestão também. Com certeza retornará, com certeza, Dri. Obrigada. Será uma um prazer. honra estar aqui no primeiro, viu? E vai ser sucesso. A honra é nossa de receber você. Eu agradeço muito pela oportunidade, né? É uma realização, como eu falei no começo. Foi espetacular o bate-papo, as trocas aqui. Acredito que é muito enriquecedor fazer isso e vai ser também para vocês que tá presente, que tá acompanhando. Então, segue a gente já na página, tá? Contamos com você e muito obrigada. É isso, obrigado, fiquem com Deus e tchau!